Para o momento da nossa meditação, irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Naum. Vai com fé que você acha, tá aí. O pastor fica inventando também de pegar esses textos, né? Mas é a sequência natural de Jonas, irmãos. Por isso que nós estamos pegando aí o livro de Naum. Todos acharam? Amém? Amém. Então tá bom. Se não, pede ajuda aí. Eu vou ler o capítulo 1. Nós que terminamos recentemente a sequência de Jonas. E agora vamos na sequência aqui de Naum, começando hoje no capítulo 1, assim sucessivamente. E você que acompanha o livro de Jonas, vai fazer as conexões com mais clareza à medida que formos estudando e lendo o livro de Naum. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus, profecia de Naum, capítulo 1, de 1 a 15, diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquinava o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil,
Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças mais uma vez nessa noite por estarmos em culto, prestando a Ti o devido louvor. E também te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Muitas vezes, uma palavra dura, como a que lemos agora, mas que nos aponta, ó Deus, para a Tua revelação e para a revelação da Tua vontade sobre cada um de nós. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite, que nossa mente esteja cativa à palavra do Senhor e que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use como instrumento nas Tuas mãos para falar o meu coração, o coração dos meus irmãos e assim glorificar o Teu santo nome e ser instrumento para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos, Deus, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler há pouco, na liturgia, o texto de Jonas, onde Jonas se irrita pelo fato de Deus ser clemente, misericordioso, tardio e irar, que se arrepende do mal e não aplica a sua justiça. Essa era o questionamento de Jonas. E de repente nós vemos, e já vamos entender qual era a época aqui, um outro profeta, já dizendo, ó, Deus é zeloso, vingador, vai exterminar, vai acabar com Nínive, Ele vai aplicar a sua ira, vai queimar aquele povo como se fosse palha. E aí o desavisado ao ler isso fala assim, é o mesmo Deus? É o Deus. Quem que é o Senhor? É o Deus clemente, tardio em irar-se, que se arrepende do mal? Ou é o Deus zeloso, vingador, cuja ira é algo terrível? Afinal de contas, quem é o Senhor? Na verdade, conforme nós fomos estudando o livro de Naum, você vai perceber que estamos tratando do mesmo e único Deus. E na própria leitura do capítulo 1 já fica claro que Deus, que na revelação o profeta diz, ó, Deus é bom. Só que ao mesmo tempo, esse mesmo profeta vai dizer que ele é tardio em irar-se. Mas a grande questão é o outro lado da moeda, principalmente no verso 3, quando ele diz, olha, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. A ideia que muitas vezes nós fazemos de Deus, que Deus é um Deus puramente de amor, um Deus clemente, bondoso, como de fato é, e que, portanto, por ele ser bondoso, clemente, amoroso e tudo mais, ele deixa de ser justo. E esse é o grande erro da maioria das pessoas que estão tentando compreender um pouco mais sobre Deus. Afinal de contas, esse Deus é amor ou esse Deus é ira? E talvez dentro desses atributos todos, a palavra que mais sintetize tanto o lado da misericórdia e da bondade e o lado da sua ira é justamente o termo usado por Naum. Ele é zeloso, ele é justo. Ele não inocenta, jamais inocenta o culpado. Mas ao mesmo tempo é bom. E é bom para com aqueles que esperam nele. Veja aí o verso número 7. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E você que já está acostumado aos nossos estudos, familiarizado com o termo conhecer no contexto bíblico, você sabe que aqui está falando desse amor de Deus. Mas, vamos lá. O contexto que Naum vai apresentar, para apresentar a respeito desse Deus, é uma sentença. É assim que começa o livro. E a sentença contra quem?
Nínive. A mesma Nínive que Deus, mais ou menos 100 anos atrás, levantou um profeta chamado Jonas para ir lá pregar o evangelho para eles. É a mesma Nínive, porém, numa época diferente. Naquele momento, Deus se levanta para manifestar graça, clemência, misericórdia. Confronta aquele povo a respeito do pecado deles, da malícia e da maldade deles, e eles se arrependem, buscam a Deus em oração e jejum, e por isso Deus, ao invés de aplicar condenação, derrama graça. Afinal de contas, ao Senhor pertence a salvação. Esse é o tema do livro de Jonas. Só que essa turma, essa geração que se arrependeu e buscou Deus, passou. Essa geração que reconheceu que o Senhor é Deus e que se arrependeu e que buscou o Senhor e fez voto diante de Deus, inclusive se vestindo de pano de saco por 40 dias, essa geração não se perpetuou em Nínive. E o mesmo Deus que ofereceu graça, agora levanta um outro profeta e não dá uma opção. Ele traz uma sentença. É algo já definido, já decretado, já determinado, algo que não dá para ser mudado. Quando Deus nos exorta, há possibilidade de mudança. Mas quando Deus nos sentencia, não tem mais o que fazer. É mais ou menos esse contexto. E a ideia, olhando para Nínive, é que, como já era na época de Jonas, era uma geração terrível. Se você for estudar sobre os assírios, você vai ver que talvez seja um dos povos mais malvados que já existiram. E existem algumas situações, inclusive registradas nos livros históricos bíblicos, que vai mostrar, e eu vou citar aqui mais à frente, dessa vileza, dessa malvadeza deles. Talvez você se lembre do rei de Judá, chamado Manassés. São 2 Manassés na Bíblia, você precisa tomar cuidado. O primeiro Manassés refere-se ao filho de José, lá no começo do povo de Israel, da qual saiu a tribo de Manassés. Não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando de um rei que viveu depois já da separação de Israel entre tribo do norte, reino do norte e reino do sul, e que já estava ali naquele processo onde o reino do norte já havia inclusive se dobrado aos falsos ídolos. E esse Manassés é registrado na história dos reis e de crônicas. E o texto vai dizer que ele era um rei bom ou um rei ruim? Ruim. Matou os próprios filhos, queimado, em ofertas. Era um rei terrível. Só que todo tranqueira sempre arranja um cara mais tranqueira que ele. E isso aconteceu com Manassés. Os assírios vieram sobre eles. A população de Nínive bateu a porta dele. Prenderam Manassés. Diz o texto sagrado que os levaram com ganchos. Sabe aquele gancho que põe no nariz do touro? Puseram no nariz do rei. Prenderam, levaram ele e mantiveram ele na cidade de Babilônia, que é a Síria que comandava tudo aqui. E ele lá, preso, amarrado por ganchos. Diz a Bíblia que fez o quê? Vamos ver se você lembra da vida de Manassés. Ele se converte. Ele clama ao Senhor. Ele pede perdão pelos seus pecados. E o Deus clemente, tardio em irar, bondoso, o perdoa e o restaura, inclusive ao reino. Traz ele de volta para Judá e ele continua reinando. Só que já no final do seu reinado, não deu tempo dele fazer muitas coisas. Mas Deus cuida dele, o perdoa, ele se converte e volta.
Veja, a postura de arrependimento, talvez um dos personagens bíblicos mais terríveis, demonstra que a salvação pertence ao Senhor. Só que ao mesmo tempo, Deus levanta Naum agora para aplicar do seu juízo sobre a vida dos ninivitas, dos assírios. Porque tiveram a oportunidade de se converter no dia de Jonas, e 40 anos depois já estavam vivendo a mesma maldade e as mesmas práticas contrárias àquilo que Deus havia ensinado para eles não fazer, inclusive adorando esculturas e deuses feitos em função. E aí a pergunta que surge, quando nós olhamos para Nínive, um povo tão mau, um povo tão malvado, a pergunta que surge é: por que o mal prospera? Por que aparentemente o mal fica sem punição? Você já teve a sensação de que nós vivemos num mundo injusto? E de que parece que o fato de servir a Deus não vale nada? Você já teve a crise que o pessoal lá da época de Malaquias teve, quando ele diz assim: não vale a pena servir a Deus, é inútil. Porque a gente faz tudo certo, quer andar direito, quer andar de uma maneira clara, e a gente só leva na cabeça, parece que dá tudo errado. Parece que quanto mais eu quero me consagrar ao Senhor, aí que o negócio fica difícil, e as pessoas malvadas vão de vento em polpa. Asaf vai escrever isso no Salmo 73, dizendo que o ímpio nem adoece. Ele fica no sereno, bebe a noite inteira, e no outro dia está ali, firme e forte. Se a gente simplesmente fazer uma reunião de oração no sereno, no outro dia está todo mundo com pneumonia. E você fala: por que o mal prospera? Parece que meu concorrente que é ímpio, que faz tudo errado, falcatrua, dá toma em todo mundo, ele prospera. E eu que quero fazer as coisas direito, não vai. Talvez você já tenha tido esse tipo de questionamento, já tenha vivido essa situação, e até mesmo como o pessoal lá da época de Malaquias tenha se questionado: eu acho que não vale a pena servir ao Senhor. Só que lá em Malaquias o Senhor responde, falou: naquele dia, no dia final, no mesmo dia que Asaf diz que quando chegar o dia final, o fim dos ímpios será aplicado. Malaquias vai dizer: naquele dia, você vai ver que vale a pena servir o Senhor, porque o Senhor fará a diferença entre o que serve e o que não serve. O que não serve será alvo do zelo, da vingança, da ira, da justiça de Deus. Enquanto o que serve será alvo também desse mesmo zelo, mas da bondade, da graça, da clemência do nosso Senhor. Mas, muito provavelmente, esse tipo de questionamento você já teve. Como já disse, 100 anos após Deus manifestar clemência e compaixão sobre uma geração de Nínive, salvando-os através da pregação de Jonas, nós vemos agora, através do outro profeta, Naum, revelando que viria destruir a cidade. O livro começa: sentença contra Nínive, algo decidido, definido, justamente para que o mal e os maus não fiquem sem punição. Talvez a frase que sintetize todo o ensinamento do livro de Naum é a frase que se encontra aqui no capítulo 1, verso 3, a parte A do versículo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e é essa frase que eu quero chamar a sua atenção, e jamais inocenta o culpado. Mesmo demonstrando clemência a Nínive, Nínive se volta contra o Senhor.
E Jonas, que fala, ao Senhor pertence a salvação, agora ecoa nas palavras de Naum, dizendo, olha, mas Deus é grande em poder. Ele é tardio em irar-se. Por isso que ele foi clemente com Nínive do passado. Mas mesmo sendo esse Deus tardio em irar-se, ele é grande em poder para aplicar a sua justiça. Pois ele jamais inocenta o culpado. O mal não ficará sem punição. Os maus também não ficarão. Pois Deus jamais inocenta o culpado. Deus é apresentado por Naum como o Senhor, esse Deus em letras grandes aqui, que aponta para o Deus da aliança, esse Deus de uma real e verdadeira aliança com o seu povo. No capítulo 1, o Senhor é revelado como sendo um Deus zeloso, vingador, cheio de ira, tardio em irar-se ao mesmo tempo. Ele é apresentado como Deus grande em poder, que jamais inocenta o culpado. Ou seja, ele é apresentado como Deus justo. Ele é apresentado como o Deus soberano sobre que toda a criação obedece. Eu não sei se você observou, mas no verso 4, enquanto nós estávamos lendo, ele diz, ele repreende o mar, faz secar os rios, desfalece as regiões mais prósperas, que no caso era Bazã e o Monte Carmelo. Aqui são citados para mostrar, olha, para Deus, toda aquela prosperidade, toda aquela fertilidade, não vale nada, porque é Ele que comanda tudo e todos. A flor do Líbano, ele simplesmente a murcha. Os montes tremem, as rochas são derretidas, são demolidas. Ou seja, da mesma forma que o livro de Jonas mostra a soberania de Deus sobre o mar, sobre a tempestade, sobre a planta, sobre o verme, sobre todas as coisas, pois afinal de contas, Jonas vai dizer que o nosso Deus é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Naum relembra esse povo de Nínive de todas essas ações ou desses atributos ou dessa postura soberana de Deus em relação à criação. Ele é o Deus soberano que toda a criação obedece. Naum, portanto, o descreve também como sendo o Deus bom e fortaleza, o Deus bom e refúgio, mas não para todo mundo, para aqueles que nele se refugiam. E esse mesmo Deus bom e refúgio para aqueles que nele se refugiam é apresentado como Deus implacável e terrível para aqueles que são idólatras e maus. É o mesmo Deus, simplesmente sendo justo. Caminhando um pouco no contexto, irmãos, permita-me lembrar aqui o contexto e a história por trás do livro de Naum. Como eu disse, cerca de 100 anos atrás, lá por volta do ano 760 a.C., Deus levantou Jonas para pregar castigo sobre Nínive. A cidade se arrependeu intensamente e Deus usou de compaixão. Depois, os assírios derrubaram o reino do norte, Israel, também chamado Samaria. Isso por volta do ano 722 a.C., ou seja, 40 anos depois daquela geração que se converteu. E tentaram ainda subjugar o reino do sul, Judá, por volta do ano 701 a.C., quando Deus livra Jerusalém, em especial nos dias de Ezequias. Não sei se você se lembra. Depois, os assírios continuaram ameaçando e gerando terror sobre o povo de Israel. Nos anos de Manassés, que eu já citei, rei de Judá, vemos que ele foi deportado pelos assírios, preso com ganchos lá em Babilônia. Está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 11. Isso por volta do ano 643 a.C. Ou seja, 100 anos depois daquela geração que Deus perdoou em Nínive. Manassés se arrepende, se converte ao Senhor, que o restaura ao trono de Judá, e provavelmente o ministério de Naum ocorre nesse período, pois a queda de Nínive só vai acontecer em 612 a.C. Naum pregou um pouco antes disso.
O Senhor é bom, disse Naum, e fortaleza no dia da angústia, e conhece, ou seja, ama o que nele se refugia. Sob essa premissa, nós vemos que toda a maldade, a vileza, rebeldia, desprezo, afronta, realizada pelos assírios, não ficariam sem castigo, mesmo sendo Deus tardio em irar-se. 120 anos depois. Mas o que são 120 anos para Deus? Para mim e para você é muita coisa. Mas para Deus não. Deus foi tardio em irar-se com Nínive, mas Nínive não se manteve em zelo de conversão e fidelidade ao Senhor. Chegou o fim da longanimidade. E o mesmo Deus que é clemente e tardio em irar, também é zeloso e vingador, e justo, que jamais inocenta. Você está comigo, né? Você está em Nárnia, pensando na morte da bezerra. Jamais inocenta, essa frase você tem que gravar. Deus espera 100, 120 anos para aplicar a sua justiça, mas uma hora ela vem. Porque ele jamais inocenta o culpado. Não podemos negar uma relação da história específica de Nínive e tudo mais com a história da humanidade. Do mesmo modo que a Assíria perseguiu cruelmente o povo de Deus, isso lá no passado, hoje o mundo continua a perseguir os crentes. Os cristãos são o povo mais perseguido da terra ainda em 2025, século 21. Só que ninguém fala disso. Muito pelo contrário, quando um cristão morre, os povos se alegram. Você acha que o Boko Haram fica triste quando invadem as aldeias cristãs lá na Nigéria e com metralhadoras ou então com facões matam todo mundo, simplesmente porque eles são cristãos? Você acha que depois eles sentam na roda e ficam consolando o outro? Não chora não, não fica triste não, eram só cristãos. Você acha que eles fazem isso? Não, eles se alegram. Você acha que os muçulmanos ou os extremistas na Índia, quando perseguem os cristãos, fazem isso com tristeza no coração? É óbvio que não. Da mesma forma que os ninivitas, quando tentavam subjugar o povo de Israel, faziam com alegria, matando com prazer. A história de Nínive aponta para a história do mundo. A história da clemência de Deus sobre Nínive mostra a clemência de Deus e longanimidade sobre o mundo. Mas o juízo e a sentença de Nínive aponta para o juízo final que Deus aplicará sobre todo o mundo. Essa história aqui é só um test drive, uma amostra grátis de que o nosso Deus é zeloso, vingador, justo, que jamais inocenta o culpado. Nínive representa, portanto, o mundo ímpio, mau, e que mesmo que desfrute da longanimidade de Deus, pois ele é tardio em irar, um dia verá todo o mal praticado sendo julgado pelo justo juiz. Judá, que você viu aqui na leitura, que é chamado a festejar, porque Deus estava aplicando a sua justiça, representa o povo de Deus. E ele será preservado e verá a aplicação da justiça sobre os maus, sobre os ímpios, sobre os vis, que, conforme o próprio Deus diz, maquina o mal contra o Senhor. Porque quando o mundo maquina o mal contra um crente, ou contra a igreja, ou contra os cristãos, ele está maquinando o mal contra quem? O Senhor, o dono deles. Esse povo que desprezam a Deus,
por se julgarem serem mais poderosos, por serem numerosos, e por acreditarem nos seus deuses, que segundo o texto foi feito de escultura e de fundição, de metal, seriam mais fortes do que o Senhor. E Deus fala, não são. Eu sou o único Deus que toda a criação me obedece. É isso que Deus está falando para eles. A compaixão que Deus demonstrou aos ninivitas, irmãos, foi desprezada pelas gerações posteriores. E a vileza, a idolatria, a arrogância e soberba deles sacramentaram a aplicação do juízo de Deus sobre eles mesmos, em detrimento da libertação daqueles que estavam sendo oprimidos, que no caso é Judá, conforme vai dizer o verso 13. Desse modo, o capítulo 1 de Naum, fazendo essa conexão entre Nínive e o mundo, Judá e os cristãos, e a longanimidade, ao mesmo tempo a aplicação da ira de Deus, como algo a ser aplicado num futuro próximo, nos conduz a entender o capítulo 1 e ver que Naum nos fala sobre o juízo justo do Deus, ou de Deus, sobre os culpados. Afinal de contas, ele jamais inocenta o culpado. E ele faz isso de modo justo. É sobre esse tema que eu quero trabalhar rapidamente com os irmãos ainda hoje. Vamos lá. A primeira coisa que nós vemos é que esse juízo justo de Deus sobre os culpados vai ser aplicado porque é fruto da essência do próprio Deus. Pelo fato de Deus ser quem Ele é, o fato dele ser longânimo, tardio em irar-se, mas ao mesmo tempo justo, zeloso, não deixará o mal sem punição. Ele não deixará o mal sem castigo por seus atos. Os atributos divinos, dos quais nós mencionamos vários aqui essa noite, que trata da sua essência, é um motivo porque ele aplicará seu juízo sobre todos aqueles que desprezam a sua clemência, a sua longanimidade, ou seja, a sua paciência. Por ser quem ele é, jamais inocenta o culpado. Inclusive você e a mim. A diferença é que aqueles que creem em Jesus são justificados em Jesus. Ou seja, o nosso castigo foi aplicado sobre o nosso Redentor, sobre Jesus. Ele pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. Ele levou na cruz do Calvário o castigo que nos traz a paz. Porque alguém poderia dizer, mas por que Deus então é bonzinho com os crentes? Ele não é. Ele continua sendo justo, da mesma forma. E ele jamais inocenta o culpado. A diferença é que a sua culpa ele aplicou sobre Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que não existe salvação fora de outro nome. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador e que todos pecaram e que só há justificação por meio do sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. A premissa que diz que Deus jamais inocenta o culpado é tanto verdade para o ímpio como para o crente. A única diferença é que Jesus levou a sua culpa. Abra comigo Isaías capítulo 53. Marca na 1 aqui, tá? Põe um marcador de texto, ou um dos dedão que Deus te deu aí, e vá comigo para Isaías capítulo 53. Um texto clássico a respeito da obra que Jesus realizaria em nosso favor. A partir do verso 4 nos é dito assim, presta atenção. Isaías 53 está falando de Jesus. Isso aí todo mundo já sabe. É conhecido como capítulo proibido. Porque na Bíblia hebraica, na maioria das sinagogas, esse texto nunca é lido.
E eles fazem de propósito. Porque se o judeu que hoje conhece a história, mesmo que a história remota a respeito de Jesus Cristo, lendo isso aqui, não tem como. Só se for um completo quarta-feira, né? Um cara totalmente alienado. Mas se ele lê isso, ele não tem como ele aplicar ou deixar de aplicar em Cristo. Por isso que é chamado do capítulo proibido. Mas veja o que diz o Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É a ideia lá do caminho para o Calvário. Verso 5. Mas ele, que está falando desse servo do Senhor, né? Ele foi traspassado pelas nossas... Não foi pela transgressão dele. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Presta atenção nisso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Lembra que Paulo falou lá em Romanos? Não há um justo sequer. Os nossos pés são velozes para o mal. Se Deus não nos alcançar e não nos atrair, irmãos, nós vamos seguir o caminho do mal. Porque somos assim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem a cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Nós vemos isso sendo aplicado literalmente, né, na história de Cristo. Posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, veja que ele está tratando de pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, o que ele faz? Justificará, torna as pessoas justas, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É um texto que fala de Jesus, da obra que Cristo Jesus realizou na cruz. Pelos seus próprios pecados? Não, ele não tinha pecado algum. Ele não tinha transgressão nenhuma, ele não tinha iniquidade nenhuma. Mas ele, como sendo justo, morreu na cruz do Calvário para pagar pela sua culpa e pela minha culpa. E por conta da obra de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer isso, ele pagou na cruz a dívida que era contra nós. E não só pagou, ele rasgou a caderneta da nossa dívida.
cancelou o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, encravando na cruz, envergonhou a Satanás. Deus não te perdoou porque Deus é injusto, perdoa alguns e não outros. Lembre-se, Ele jamais inocenta o culpado. Mas os crentes têm a possibilidade de estar debaixo da proteção de Deus e das promessas da salvação, porque a culpa, a nossa culpa, foi aplicada em Jesus. E Ele nos justificou. Deus não perdoou simplesmente seu pecado. Ele recebeu o pagamento da sua dívida. E o pagamento da sua dívida foi pago no sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos aqueles que creem em Cristo, diz a palavra, são salvos. É por isso que o crente está guardado nas promessas do Senhor. Não porque somos melhores do que os ninivitas, não porque somos melhores do que os assírios todos, mas tão somente porque Deus, em Cristo Jesus, pagou pela nossa culpa. Mesmo que ainda passemos pelas lutas e sofrimentos dessa era, já nos está garantida a vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo que aqui pareça que o mal prevaleça, que o ímpio parece dar tudo certo para ele, no dia final, no dia da angústia, como é dito aqui, o Senhor fará diferença entre o que serve e o que não serve, aplicando da sua justiça, pois Ele jamais inocenta o culpado, sobre aqueles que não se refugiaram em Jesus Cristo. E aplicando da sua graça, da sua bondade, sobre aqueles não porque são bonzinhos ou melhores, mas porque foram lavados no sangue do Cordeiro, que nos trouxe a paz com Deus, que nos justificou. Vá lá comigo para Romanos mais uma vez. Você abriu lá em Romanos na nossa liturgia? Vamos lá para Romanos, capítulo 3. Nós lemos do verso 10 ao 18, né? E o presbítero Roberto ainda citou alguns outros versos, apontando para o entendimento do apóstolo Paulo. Mas esse texto que diz que todos os homens são culpados, porque todos pecam, e é o mesmo texto que diz que a lei, os 10 mandamentos, não tem o objetivo salvífico, mas o objetivo da lei é para mostrar para você o quanto você é pecador. Afinal de contas, todos nós já quebramos aqueles 10 mandamentos várias e várias vezes. Mas é para mostrar que a salvação é pela graça, através de Cristo Jesus. Veja o que diz aí o verso 21. Mas agora, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é aplicada sobre a sua vida mediante o fato de você ter fé em Cristo Jesus. O próprio Romanos vai dizer que aqueles que creem em Cristo Jesus e confessam que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que o texto fala mais? Será o quê? Será salvo. A salvação não é pelos seus méritos, porque você é culpado, você não tem nada de bom em você, como nós vimos do verso 10 ao 18, não tem nada de bom em mim. Se não é a ação de Deus em minha vida, em me resgatar, os meus pés são ligeiros para o pecado. Se não é Deus em agir na minha vida, irmãos, eu sou mal por natureza. Só que quando a graça de Deus me alcança e eu então creio em Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e entrego o meu coração, como nós cantamos há pouco, a obra de Cristo é aplicada na minha vida. Eu deixo de ser culpado e Jesus leva a culpa no meu lugar. E por isso, o Deus que jamais inocenta o culpado,
não aplica mais sobre mim da condenação. Mas uma vez que Cristo já pagou pelos meus pecados, agora esse Deus é bom para comigo, porque eu me refugio nele. Mesmo que nessa vida eu ainda passe por tribulações, perseguições e lutas, eu tenho a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que importa. Continuamos a leitura. O verso 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, não importa se você é grego, se é judeu, se é romano, se é brasileiro, se é ninivita. Se você crê em Cristo, a obra de Cristo é aplicada sobre você. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados por obras? Não. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como a propiciação, aquilo que de fato nos justifica, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E olha a conclusão. Concluímos, pois, que o homem se torna justo ou é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem natural, nada que ele faz é suficiente para garantir a salvação. Mas eu sou uma pessoa boa, pastor. Nunca bati na minha mãe por causa de mistura. Isso não faz de você alguém que atinja o padrão de Deus. Mesmo sendo você uma pessoa que se considera boa, é insuficiente para a sua salvação. O único meio para sermos salvos e termos paz com Deus é crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos entregar para Ele. Porque aí Ele leva sobre si a nossa culpa. E Deus nos inocenta, não porque não temos pecado, mas porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Observe ainda, Romanos capítulo 5. Virem uma folha aí, você vai encontrar Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Mas Deus prova. Você quer saber uma prova do amor de Deus? Está aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, pela morte de Cristo, seremos por ele salvos da condenação, salvos da ira. Irmãos, o que Naum está dizendo para aquela geração de ninivitas e para todo o mundo é que o justo juízo de Deus virá sobre todos os culpados, porque essa é a essência divina. O nosso Deus não pode quebrar o galho de ninguém. Ele jamais inocenta o culpado. E é por isso que naquele momento ele aplica da sua ira definitiva sobre o povo de Nínive. Ao ponto da destruição de Nínive ser tão grande que só foram achar vestígios da existência de Nínive real na arqueologia por volta do ano 1800 alguma coisa. Por 2.500 anos praticamente, as pessoas duvidaram se Nínive de fato tinha existido. Porque a aplicação do juízo de Deus foi tão grande que eles queimaram como palha seca. Não foi isso que Naum falou? Foi justamente.
Vocês não vão ter duas angústias, é uma só. É para acabar e nunca mais ninguém nem se lembrar de vocês. Volte lá para Naum. Deus vai dizer assim, verso 14: porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Você conhece algum assírio por aí? Já viu um passaporte assírio? Já era. Ficou lá no passado. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. O juízo justo de Deus sobre o culpado, irmãos, é fruto da essência divina. Deus não vai contra a sua natureza. E é por isso que ele enviou Jesus Cristo, para levar sobre si a nossa culpa, a culpa daqueles que Deus separou para a sua glória. Daqueles que, mediante a fé em Cristo Jesus, são justificados nele. É por isso que hoje, você que crê em Cristo Jesus, pode ter a plena certeza que no dia do juízo final, você vai desfrutar da promessa da vida eterna. Não porque você é bonzinho ou porque você merece, mas porque você crê em Jesus. Esse é o foco. Quem não crê em Cristo continua com as próprias culpas sobre si. E o Deus zeloso jamais inocenta o culpado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com você. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar em Naum, capítulo 1. Mas antes de ainda terminar, eu não poderia deixar de chamar a sua atenção, irmãos, para o fato de que existe salvação para todo aquele que se refugia em Jesus Cristo. Mas eu não posso deixar de te falar que todo mal será castigado. O mal e os maus serão alvo do justo do juízo de Deus. Não pense você que viver em vileza, em maldade, em rebeldia, em desprezo do Deus que se revela, que isso vai ficar impune. Você pode até aparentemente ter uma vida boa aqui. Você pode até desfrutar de certa prosperidade aqui. Você pode achar que está enganando as pessoas e que isso vai te conduzir a ser rico. Você pode até ter sucesso aqui. Mas o dia da angústia virá. A palavra do Senhor diz que Deus determinou um dia onde Ele julgará todos os homens. Não tem como fugir. Hebreus vai dizer que mesmo que você morra antes desse dia do final, depois da morte não há o que fazer. Basta o homem morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo, vai dizer Hebreus 9:27. Viver em rebeldia contra Deus, em maldade, pode até trazer alguma prosperidade para a era presente, mas não será deixada sem castigo. Porque o Deus Criador jamais inocenta o culpado. Só tem um caminho para você não bater de frente com esse Deus. Só existe um único e verdadeiro caminho. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. E eu encerro com a leitura desse verso contigo, mas ao mesmo tempo chamando a sua atenção que isso aqui é só o primeiro ponto. Semana que vem a gente continua. Evangelho de João, capítulo 14. São dois versos que eu quero chamar a sua atenção aqui em João.
E o primeiro é esse aqui. Vamos ler todos juntos? Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu disse para você que só existe um caminho. Observe. Respondeu-lhe Jesus, todos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mal será julgado e toda rebeldia, vileza, maldade será castigada, como aconteceu com os ninivitas. Pois o nosso Deus é justo Deus, é justo juiz, e Ele não inocenta o culpado. Ele vai aplicar rigorosamente a sua justiça. Mas existe um meio, um único caminho para ir até Deus, para ser alvo do amor de Deus, mesmo ainda sendo nós pecadores. Lembra lá, Romanos 5? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Existe um caminho, e esse caminho é o caminho, não é um caminho, é o único caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro meio de chegar ao Pai. Se você crê na existência desse Deus soberano, que muitas vezes é aplicado ou apresentado para você somente como Deus de amor, tardio em irar-se, não se esqueça que esse Deus que é amor e tardio em irar, longânimo, é o mesmo Deus zeloso, é o mesmo Deus vingador, é o mesmo Deus justo, que jamais inocenta o culpado. Por isso Cristo levou a culpa em nosso lugar. Se você quer se achegar a esse Deus, a solução é: creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue-se a Ele. Reconcilie-se com o Senhor Jesus. Paulo vai dizer: confesse com a sua boca e creia com o seu coração, e será salvo. O outro texto que eu quero chamar a sua atenção está em Mateus, na verdade. Fala comigo, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Vamos ler mais uma vez todos juntos? Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse Jesus que convida você a vir a Ele é o que carregou na cruz do Calvário a culpa que deveria ser sua, o castigo que deveria ser seu, para que você pudesse agora, crendo nele, desfrutar de intimidade com o Pai. E naquele dia, não ser alvo do castigo, mas da salvação que Deus tem para oferecer. Eu não sei qual que é a sua condição, irmãos, diante do Pai. Eu não sei se você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei se você já confessou Jesus diante dos homens. Nosso sermão não terminou. Eu ainda vou tratar do fato de que o mal não compensa. E de que o mal será sim castigado. Então, se porventura você está em dúvida se vale a pena servir a Deus, amar a Jesus, obedecer, aprender dele e colocar em prática, o que eu posso adiantar para você é que a palavra do Senhor diz que vale. Porque nada se compara ao castigo eterno. Por mais que a nossa vida seja dura e difícil,
aqui, o fato de sermos recebidos em Cristo e termos a salvação aplicada em nossa vida nos garante paz com Deus. E não existe nada melhor do que estar em paz com Deus. E talvez a pergunta seja: pastor, como que eu faço isso? Para você que já é crente, talvez você já saiba, mas talvez esteja alguém em nosso meio que não sabe. Pastor, como? Essa mesma pergunta fizeram para o apóstolo Pedro, quando da festa dos tabernáculos, registrado lá em Atos 2. Quando perguntaram: irmão, o que a gente faz para ser salvo? Você lembra da resposta? Abra lá então, Atos. Nós temos aí o verso 37, Atos capítulo 2, verso 37, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, uma pregação como essa que nós fizemos hoje, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: como? O que nós faremos? E respondeu-lhe Pedro, presta atenção, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Arrependei-vos e crede. É a mesma mensagem que Jesus vai dizer lá em Marcos 1,15. Arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e creia que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Convide-o para ser o dono do seu coração. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração a Ele, como cantamos. Se porventura hoje fez sentido a ideia de que através da obra de Cristo é o único caminho para você se reconciliar com Deus, então, como nós cantamos há pouco, o que posso dizer, o que eu posso fazer, se não me entregar ou entregar a Ti o meu coração?